No episódio de hoje, eu vou te provar que se tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de evitar, ironicamente, a pior coisa que você pode fazer é tentar evitar aquilo. Por razões neurocientíficas que eu vou te explicar, talvez seja justamente o fato de você estar tentando evitar aquela coisa o que te conduz a fazê-la. Por um tempo, a minha namorada e eu dividimos um apartamento com os pais dela. Mas desde antes disso, eu já estava tentando me alimentar cada vez melhor. Só que os pais dela são daquela irresistível cultura culinária italiana de comer coisas como queijos, salame, chimias, carne vermelha, torta, sorvete. Ou seja, todas essas coisas muito apetitosas que eu estava tentando evitar. Aí então, a fim de tentar lidar com a situação, na minha ignorância da época, eu pensei o seguinte: bom, se eu conseguir evitar de comer essas coisas tendo elas em casa, então, quem sabe, eu nunca mais volte a comê-las. Talvez seja exatamente esse o teste que eu estava precisando. Ingênuo engano. Evitar algo não te torna mais forte em evitar. Pelo contrário, te aproxima de fazer aquilo. Sabe por quê? Pois toda vez que você tem que evitar alguma coisa que você não quer, a sua força de vontade diminui. De maneira mais específica, como você vai entender nesse episódio, a bateria, a energia do seu neocórtex é gasta. O neocórtex é a parte do teu cérebro responsável por dizer não. Toda vez que o seu cérebro visualiza a possibilidade de um prazer imediato, a energia do neocórtex é gasta para frear esse impulso. E assim, viver num ambiente que te estimula a fazer algo que você gostaria de evitar, a cada vez que você evita, você não se torna mais forte em evitar aquilo, mas fica cada vez mais perto de ceder à tentação. Então agora você entende que foi por isso que no começo do episódio eu disse que se você quer evitar alguma coisa, ironicamente a pior coisa que você pode fazer é tentar evitar aquilo. E isso pode ser inclusive usado como uma estratégia nada elegante de persuasão. Há várias maneiras de convencer alguém de alguma coisa. E não por nada, a insistência é a mais rudimentar delas. Capítulo 1. Se apenas a intenção bastasse, todos nós seríamos poetas. Quantas vezes, nos últimos anos, você prometeu para si mesmo que ia mudar algum aspecto e não conseguiu manter a longo prazo? Sabe aquelas promessas de domingo à noite? Aí chega segunda-feira, você gasta toda a sua energia e até segura a onda, sabe? Mas daí chega na terça, você já tá meio cansado, as coisas funcionam mais ou menos. Na quarta à noite, meu amigo, você tá no sofá, com o celular na mão, comendo exatamente o que disse que não ia comer, se sentindo um lixo e pensando: qual é o meu problema, cara? Por que eu sou tão fraco? Por que eu não tenho disciplina? Bem, eu tô aqui hoje para te dizer uma coisa que pode tirar um peso de 100 quilos das suas costas. O problema não é você. A culpa não é sua. Eu quero dizer, o problema não é o seu caráter. O problema não é a sua falta de força de vontade. Se fosse apenas uma questão de força de vontade. Como eu costumo dizer, se apenas a intenção bastasse, todos nós seríamos poetas. Ou seja, não é o caso que você não se esforçou bastante e por isso não conseguiu. O problema é que você está lutando contra o inimigo errado. Em analogia, o problema é que você está tentando instalar um software novo em um hardware antigo. E nessa guerra, meu amigo, o hardware sempre ganha. Tenha paciência comigo que você já vai entender melhor. Nos episódios passados, a gente conversou sobre algumas ideias que se conectam diretamente com as de hoje. Nós construímos a base filosófica, física e teórica para as conclusões práticas que a gente vai aprender aqui hoje. Ou seja, isso se torna relevante diante daquela perspectiva de que, antes de se poder saber o que você precisa fazer neste mundo, você precisa entender o que o mundo é. E foi justamente isso que a gente fez nos episódios passados.
nós tentamos entender o que o mundo é. Se você é novo no canal, talvez você possa estranhar o que eu vou falar a seguir. Mas acredita em mim, há razões suficientes no conhecimento atual para levarmos a sério a seguinte hipótese, a de que o espaço vazio é a própria consciência universal. O espaço vazio seria a consciência e a matéria aquilo conscientizado. Portanto, você pode imaginar que é como se você vivesse no interior do oceano da consciência universal, no interior do espaço da mente no geral, que é o que geralmente você chama de universo. Levando isso em consideração, reflita sobre o impacto que o ambiente pode ter sobre você. O ambiente é o hardware antigo. E o software novo, são os novos comportamentos que você gostaria de implementar. Mas como você já entendeu, para que você possa rodar um software mais sofisticado, você precisa antes de um ambiente melhor. O fato é que você troca energia e informação com o ambiente o tempo todo. A informação que você consome se transforma em seus pensamentos e comportamentos, se transforma em quem você acha que é. Nos últimos episódios, nós também falamos que a fragmentação entre o eu e o mundo lá fora é uma ilusão gerada pela percepção. Isso te permite entender a força que o ambiente pode ter sobre você, uma vez que você e o ambiente seriam o mesmo, uma vez que não há separação real entre ambos. Nós também falamos sobre o fato de que o único sentido da vida, melhor dizendo, que o único sentido inegável da vida é cuidar do corpo, pois é o único sentido o qual você já nasce com ele. Não se trata de uma questão de opinião, não é algo que você pode negar. No entanto, como você vai aprender hoje, cuidar do corpo tem muito mais a ver com cuidar tudo aquilo que está fora do seu corpo. Tem menos a ver com cuidar do próprio corpo e mais com cuidar do ambiente. E entenda aqui ambiente como tudo aquilo que não é o seu corpo. Ambiente é não apenas onde você vive, é não apenas a sua casa e os lugares onde você vai, mas também as suas relações pessoais, os seus comportamentos, as informações que você consome e, inclusive, os seus pensamentos. Entenda da seguinte maneira: se não é seu corpo, então é ambiente. Hoje eu quero te mostrar, usando neurociência, que a ideia de força de vontade é um mito moderno, que só te faz se sentir mal. É uma armadilha de coach. Metaforicamente, imagina um peixe num aquário com água suja. A indústria da performance vive dizendo coisas como nade mais forte, tenha mindset de tubarão, não seja só mais um peixinho do aquário. Mas olha, raras vezes alguém diz o óbvio: troca a maldita água. Capítulo 2. A biologia da falha. Vamos começar nossa investigação com a biologia, para ninguém dizer que isso é papo de autoajuda. Em outras palavras, a fisiologia do seu corpo e do seu cérebro é um fato. É como é e ponto final, independentemente das nossas opiniões. Como você sabe, o seu corpo reage segundo a homeostase, que é a busca constante pelo equilíbrio e pela economia de energia. O seu cérebro, especialmente as partes mais antigas dele, não quer propriamente que você seja feliz ou produtivo. Ele quer simplesmente que você fique vivo e seguro. Ele quer manter a homeostase. Embora a homeostase seja um processo subconsciente, as sensações são os seus correlatos conscientes. Isso implica que, se a sua homeostase estiver ruim, as suas sensações também vão estar. Assim, uma vez que o seu cérebro está escaneando o ambiente 24 horas por dia, você vai se sentir bem ou mal de acordo com os estímulos oferecidos pelo ambiente. Por exemplo, se você entra num quarto bagunçado e com pouca luz, o seu cérebro reptiliano entra em alerta, entra em estado de alerta. A resposta química mais imediata é cortisol e adrenalina.
Mesmo que em doses muito baixas, isso é o suficiente para te deixar um pouco ansioso para o resto do dia. Então, sabe aquele papo de, eu me acho na minha bagunça? A minha bagunça é sinônimo da minha criatividade. Olha, de acordo com a neurociência, a gente poderia dizer que isso é papo de preguiçoso. Mas o mais importante aqui é você notar que quando você entrou no quarto escuro e bagunçado, a escolha de sentir o que você sentiu não foi sua. Você não decidiu, agora eu quero liberar cortisol e adrenalina nas minhas vias sanguíneas e ficar um pouquinho mais ansioso a fim de me proteger de um perigo potencial. Quer dizer, foi o ambiente que ditou a química do seu cérebro. E aqui entra o conceito que destrói, que acaba com a intenção de uma vida virtuosa. O chamado esgotamento do ego. Um conceito da psicologia contemporânea que significa que o seu autocontrole tem um limite. Imagina que é como se a sua força de vontade tivesse uma bateria. E isso é mais que uma metáfora, pois acontece literalmente. O que a gente chama de força de vontade, coloquialmente, é a energia do seu corpo dedicada ao córtex pré-frontal, que, como eu disse antes, é a parte do cérebro responsável pelo controle inibitório dos impulsos instintivos do seu corpo, tal como, por exemplo, aqueles que vêm do sistema límbico, da parte emocional do cérebro. De maneira mais específica, o córtex pré-frontal é a sede biológica das chamadas funções executivas. Isso significa que ele não atua apenas como se fosse um processador racional. Mas pensa comigo o que quer dizer ser racional. Ser racional significa que essa parte do cérebro é capaz de simular, de antever realidades futuras através da imaginação. E aí, então, tendo a gente posse dessas possibilidades, dessas probabilidades, a gente escolhe a melhor. Vulgo, a gente é racional. Portanto, se a bateria do neocórtex acaba, é como se, para o nosso cérebro, não existisse amanhã. Tal como acontece com os animais não humanos. Vamos pensar um pouco melhor sobre esse conceito de bateria do neocórtex. Digamos que você tenha dormido bem e acordou com 100% de energia no neocórtex. Porque, não sei se você sabe, se você não dorme bem, a energia é tirada do neocórtex, não da parte emocional. Pois no nosso passado evolutivo, era mais vantajoso você fugir dos perigos de hoje do que ficar planejando o amanhã. Então, se você não teve uma boa noite de sono, ou se não se alimentou bem, ou seja, se você está com pouca energia, entenda que é a sua energia racional que vai ficar escassa. Bom, mas voltando para o nosso exemplo, digamos então que você acordou com 100% de energia no neocórtex. Aí você tem que escolher com que roupa você vai trabalhar. Você gasta uns 2% de energia, digamos. No trânsito, bom, nesse dia estava um pouco ruim. Você segura a raiva para não gritar com o cara que passou do lado, quase raspando, e aí você gasta mais uns 10% até chegar no trabalho. Perto do horário de almoço, lá pelas 11h30 da manhã, você resiste a aquele pão de queijo delicioso. Bom, nesse momento você gastou mais uns 15%. De tarde, você se esforça para interagir numa conversa um tanto chata. Você se esforça para interagir com educação. E aí, você gasta mais uns 20%. O ponto aqui é que quando chegar às 18 horas, no final da tarde, o seu córtex pré-frontal vai estar praticamente desligado. E aí quem que assume o controle? O sistema límbico, que é a parte do cérebro que quer prazer agora. É a parte do cérebro que não conhece o amanhã, tal como acontece com os animais não humanos. É por isso que ninguém faz dieta à noite. É por isso que você recai no vício justamente no final da tarde. Não é porque você é um sem vergonha. É porque, e presta atenção agora, é porque você está fisicamente, biológica e fisicamente, incapaz de resistir ao ambiente. Considerando isso,
a primeira grande sacada desse vídeo, e vão ser duas, a segunda é a mais importante, mas a primeira é, sabe aquela pessoa que você tanto admira? Aquela pessoa que leva uma vida virtuosa, super disciplinada? Bom, ela não tem uma bateria maior que a sua. O segredo dela é outro. Ela simplesmente arquitetou uma vida, arquitetou um ambiente diário, arquitetou uma rotina onde ela não precisa gastar tanto dessa bateria. Simples assim. Ela simplesmente não precisa gastar força de vontade resistindo a coisas desnecessárias. Ela simplesmente entendeu que a energia do neocórtex é preciosa e que, portanto, deve ser gasta com coisas preciosas e não para resistir a tentações bobas. Como diz Wesleyan Delanogari, o seu neocórtex é uma Ferrari. Você que sabe se coloca ele para andar na estrada de chão. Portanto, disciplina tem menos a ver com força de vontade e mais a ver com planejamento do ambiente. Capítulo 3. O Parque dos Ratos. Mas eu não quero que você acredite em mim. Eu quero te contar a história de um dos estudos mais importantes sobre comportamento humano, que curiosamente foi feito com ratos. Voltemos aos anos 70. A guerra contra as drogas estava começando lá nos Estados Unidos, porque a ciência dizia mais ou menos o seguinte: drogas possuem ganchos químicos. Se você usa heroína, o gancho químico te pega e aí já era, você vicia. E o jeito deles, entre aspas, comprovar isso era fazendo um experimento clássico. Você pegava um ratinho e colocava numa gaiola isolada. Nessa gaiola tinham 2 garrafas de água, uma com água pura e outra com heroína. Sabe o que acontecia? O rato, sozinho na gaiola, bebia toda a água com heroína, bebia desesperadamente até morrer de overdose. Bom, diante disso você pode imaginar qual foi a conclusão dos cientistas. A droga é irresistível. Mas aí apareceu um cara chamado Bruce Alexander, um psicólogo canadense. Ele olhou para aqueles experimentos e disse: gente, espera aí, vocês não estão testando vício em heroína. Vocês estão testando isolamento do habitat natural. O Bruce Alexander foi quem criou aquele famoso Parque dos Ratos, que na verdade era mais um resort dos ratos. Tinha espaço para correr, seragem fofinha, bolas, túneis, queijo de primeira qualidade e o mais importante, tinha outros ratos. E assim, tinham relações coloridas, tinha brincadeira, tinha socialização. E aí, ele colocou as mesmas 2 garrafinhas, uma com água pura e outra com heroína. Sabe o que aconteceu? Os ratos do parque experimentavam a droga, sim, mas a grande maioria não voltava a beber. Eles preferiam a água pura. Nenhum rato teve overdose. Quer dizer, enquanto os ratos isolados do habitat adequado morriam consumindo 100% da droga, os ratos do parque consumiam menos de 5%. E o que isso ensina pra gente? Ensina que, a princípio, o vício não começa por causa da substância. O vício começa como uma adaptação ao ambiente. É um engano, uma armadilha dos feedbacks homeostáticos. Em outras palavras, o rato, na gaiola isolada, não usava a droga porque ele era um viciado sem vergonha. Ele usava a droga porque a vida dele era insuportável naquele ambiente. A droga era a única maneira de anestesiar, digamos assim, o sofrimento oriundo do ambiente. Muitas vezes, aquilo que a gente chama de falta de vergonha na cara, sabe, ficar scrollando o TikTok por 4 horas seguidas, comer compulsivamente, encher a cara todo final de semana. Não é propriamente um defeito seu, mas mais propriamente é o seu cérebro tentando lidar com a gaiola em que você se colocou. É por isso que os psiquiatras costumam dizer:
Será que você toma antidepressivos porque você está mal? Ou será que é para aguentar uma vida que te faz mal? Capítulo 4. O contágio social. Como nós já entendemos, o ambiente é tudo aquilo que não é o seu corpo. Mas, mais propriamente que os lugares, o ambiente é principalmente as outras pessoas. Tem outro estudo do Nicholas Christakis e seus auxiliares, onde eles analisaram nada menos do que 12 mil pessoas por mais de 30 anos. E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que os comportamentos são contagiosos como um vírus. Presta atenção nesses números. Se o seu melhor amigo se torna obeso, ou começa a usar uma droga, ou a se sentir ingrato com a vida, ou inclusive se divorcia, a chance de que isso se repita com você aumenta em cerca de 57%. E cara, isso é muita coisa. É uma chance em 2 que aconteça também com você. Segundo o estudo, isso acontece por causa dos chamados neurônios espelho. Você não decide engordar, mas se o ambiente ao seu redor torna como normal comer mal e não se exercitar, bom, então o seu cérebro, por meio dos neurônios espelho, copia aquele padrão para se sentir aceito. A gente inconscientemente copia o comportamento para pertencer. Afinal, até há poucos milhares de anos, ficar à margem da sociedade, na maioria das vezes, significava perigo, se não morte. Pois na época dos nossos ancestrais hominídeos, se você fosse o diferentão do bando, talvez fosse você quem ia ficar apenas com os restos do jantar. Talvez fosse você quem ficava sem coberta no mais frio do inverno. Talvez fosse você quem era mandado na frente para verificar se a nova caverna era segura. Ou seja, ter um gene que estimule que você se comporte igual aos outros, certamente foi muito vantajoso em termos de sobrevivência em nosso passado evolutivo. E é por isso que, em maioria, nós somos descendentes. Nós somos descendentes daqueles cuja mutação genética proporcionou neurônios espelhos. Enfim, é desse estudo que vem aquela famosa concepção de que você acaba se tornando a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Ah, e aqui também é importante lembrar, o seu feed no Instagram, os vídeos que você vê aqui no YouTube, também são, é claro, o seu ambiente. Isso significa que, agora mesmo, a média de quem você é está sendo influenciada. Capítulo 5. O homem é livre para querer o que quer, mas não para escolher o que quer. Por outro lado, para além das pessoas, é claro que o ambiente mesmo, o ambiente concreto, o ambiente propriamente dito, também é muito importante. Sabe, a aparência da sua casa, da limpeza, da organização, o bairro onde você mora, os lugares que você frequenta, tudo isso molda os seus comportamentos, tendo como consequência que a maioria das coisas que você faz não é uma decisão sua, lá no fundo. É apenas e tão simplesmente um reflexo fisiológico. Mesmo que você ache que decidiu, mesmo que você tenha a nítida impressão que você quis fazer aquilo. Pois, como disse o Schopenhauer, o homem é livre para querer o que quer, mas não para escolher o que quer. É por isso que é bastante comum que os neurocientistas não acreditem em livre-arbítrio, pois é o ambiente, em última análise, que te controla, na medida em que seu cérebro está 24 horas por dia captando estímulos do ambiente. E são esses estímulos que fazem com que certos processos hormonais e neuroquímicos entrem em ação no seu corpo e cérebro, fazendo com que você queira certas coisas e não outras. Bom, mas aqui está a grande segunda sacada desse vídeo, que entre as duas, como eu disse antes, é a chave de ouro desse episódio. O seu único momento de verdadeira liberdade
Não é na hora de resistir à tentação, é na hora de escolher o ambiente. Ou seja, a liberdade é antes. Em outras palavras, como você já entendeu, a liberdade humana é proporcionada pelo neocórtex, pois uma vez que só ele consegue planejar o futuro, é só através dele que você consegue escolher. A verdadeira disciplina não é um poder interno. A verdadeira disciplina é a arquitetura. Você precisa ser o arquiteto do seu ecossistema. E como você faz isso na prática? Bom, isso é simples. Torne os hábitos ruins difíceis de se fazer e os hábitos bons fáceis. Considerações finais. Enfim, seja gentil com você mesmo. Se você falhou, entenda que talvez você estava apenas lutando contra o adversário errado. Construa um ambiente onde fazer a coisa certa seja a opção mais provável. E aí, de repente, sem muito esforço, você vai perceber que se tornou a pessoa que sempre quis ser.